Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus esteja no coração de todos vocês, que vocês estejam em paz. Essa véspera de Natal, que é o momento que estamos gravando esse vídeo aqui, esse pequeno vídeo. E gostaria de desejar a todos Feliz Natal, um bom ano novo, caso a gente não se veja ainda esse ano. E para aqueles que estão assistindo, que a paz de Jesus esteja em seus corações, nas suas famílias, e que aproveitem esses momentos que estamos aqui juntos para estudar as lições abençoadas da doutrina espírita, que nada mais são do que a extensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Lembrando a todos, antes da gente entrar aqui no conteúdo propriamente dito, do livro Mediunidade e Sintonia, que está escrito aqui, né? Já sei onde está, aqui. E que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, que se dedica a estudar os temas ligados à doutrina espírita. Os temas espiritualistas, com bastante profundidade. É um canal que estuda os temas com a devida profundidade. Nós nos baseamos na obra de Francisco Cândido Xavier, que já é por si só muito extensa, e ninguém vai conseguir ler todos os livros que ele psicografou em vida, porque psicografou mais de 500 livros. Então existe um farto material que nós podemos utilizar, poderíamos fazer horas e horas e horas de gravação, né? Mas hoje nós vamos continuar estudando um capítulo, o capítulo 5, que chama Mediunidade, que é um tema que eu acho que traz muito interesse, muita curiosidade das pessoas, né? E a gente já vai falar direitinho sobre isso daí. Antes, eu peço que vocês possam, se gostarem, claro, do conteúdo, deixarem o seu like, se inscreverem no canal, acionarem o sininho de notificação que está aparecendo por aqui, para que o canal ganhe relevância e possa ser visto por mais e mais pessoas. Na medida que os likes vão acontecendo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando daquele conteúdo e começam a exibir esse mesmo conteúdo para mais pessoas que não conhecem o canal necessariamente e que podem com isso também se juntar a nós. Nós já somos quase 500 inscritos aqui e eu espero que esses vídeos tenham sido de bom agrado, que sejam úteis, que tenham trazido conhecimento, paz, felicidade a todos e principalmente entendimento da doutrina espírita, né? Tá bom? Vamos lá então, gente. Aqui está o nosso tema, Mediunidade e Sintonia, psicografia de Chico Xavier. O espírito que escreveu se chama Emmanuel, para aqueles que não conhecem, que era o guia espiritual do nosso Chico Xavier. Como eu disse, o tema da noite, eu peguei lá o capítulo 5, né? Não estou fazendo sequencial o livro, estou escolhendo alguns capítulos mais interessantes assim. Todos os capítulos são bons, obviamente, mas estou buscando alguns que eu creio que traz algum interesse mais específico, e um deles é especificamente a mediunidade. Lembrando que nas obras básicas de Allan Kardec tem um livro que, além do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um livro que chama O Livro dos Médiuns, né? Então Kardec dedicou uma obra inteira para o estudo da mediunidade. Então é lógico que alguém que queira conhecer tem que começar estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que foi escrito lá na 1860 e algo, eu não me lembro exatamente a data, mas foi por ali, na década de 60 do século XIX. Né? Então, esse tema vem sendo estudado há muito tempo. Então ele fala o seguinte, Emmanuel, né? Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Acho que nós já falamos aqui, mas não custa repetir. Mediunidade, gente, é um dom que todos nós temos. Em maior ou menor grau, todos nós temos. É como a inteligência, a capacidade de tocar piano, tocar violão, jogar futebol, jogar xadrez. É uma capacidade, digamos assim, mental,
né, psicomental, associada à mente, obviamente, mas é inerente a todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em menor ou maior grau, têm mediunidade. A mais comum de todas é a mediunidade intuitiva. É aquela que você vai fazer uma coisa e você fala, nossa, acho melhor eu não fazer que vai dar errado. Nem sempre é só você que está pensando. Às vezes é o teu guia espiritual que está te ajudando ali naquele momento. E tem também, temos que dizer, a mediunidade desvirtuada, quando a pessoa está sob a influência de espíritos inferiores. Então as sugestões de crimes, de violência, etc., ocorrem também por essa via, certo? Eu não quero, digamos, assustar ninguém, mas todos nós somos olhados e acompanhados por todo o tempo. E as nossas emanações mentais, para dizer uma outra coisa, que são basicamente as nossas vibrações mentais, elas têm um tom, uma cor, uma frequência, como vocês quiserem. Os físicos diriam uma frequência, os fisiologistas talvez diriam uma cor, né? E essa frequência, essa cor denota a nossa capacidade moral, tá certo? Então alguns de nós, sem saber, somos também vítimas de uma espécie de vampirização de espírito. Por exemplo, eu sou um costumaz alcoólico. Eu costumo beber bebida alcoólica todos os dias. Algum espírito interessado em manter essa sensação do alcoolismo fica junto comigo. E quando eu bebo aquela bebida alcoólica todos os dias, eles aproveitam aquelas emanações. Eles falam, nossa, Túlio, mas onde está Deus nesse assunto? Deus está nos protegendo o tempo todo, mas a decisão de tomar ou não tomar uma bebida alcoólica assim com tanta frequência é nossa. Eu, do mesmo modo, aquela criatura que dirige uma ambulância e fica o dia inteiro andando atrás, socorrendo as pessoas, vai de um hospital ao outro, vai um enfermeiro do lado, essas pessoas estão sendo intuídas constantemente por espíritos superiores, tentando ajudá-las a tomar a melhor decisão. Muda esse trânsito aqui porque aqui o trânsito está melhor. O enfermeiro, vamos acudir a vítima dessa ou daquela forma. Todos somos ajudados. Então a mediunidade funciona, gente, o tempo todo. No vídeo passado eu já falei da história da mediunidade, eu não vou repetir. Desde o Egito Antigo, da Grécia e tudo mais. Então, ele está dizendo assim, a mediunidade sem exercício no bem, é semelhante a título profissional sem a função que lhe corresponde. Vou dar um exemplo. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. Então, aquele médico que trata os doentes como um objeto, que mal olha na cara da pessoa, que não se interessa pelos sintomas que a pessoa tem, nem bem examina a pessoa, ele não está exercendo a mediunidade corretamente, nem tampouco a sua própria profissão. Então a mediunidade é como um exercício errado de alguma profissão. Médico, advogado, engenheiro. Eu sou advogado, mas eu não exerço bem a minha profissão. Eu não estou acompanhado por bons espíritos. Possivelmente eu vou ser um médium de espíritos inferiores. Assim como o mau médico, o mau engenheiro, o mau advogado, qualquer uma profissão. Tá certo? Então, nós não podemos confundir os talentos com o uso deles, certo? A inteligência é um talento formidável que a humanidade tem. Eu posso usar meu talento inteligência para ser um cientista, descobrir a cura de vacinas, trabalhar em pesquisas para o bem da humanidade, ou para construir um míssil para matar 500 pessoas de uma só vez o mais rápido possível. Tudo é o uso da inteligência. Vocês percebem? Então, a mediunidade é a mesmíssima coisa. A mediunidade, o uso dela tem que estar sempre acompanhado no campo do bem. Ele fala aqui, mediunidade sem exercício no bem é semelhante a título profissional sem a função que lhe corresponde. Certo? Eu acho que ficou claro, né? Ele continua. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo, olha bem, se o homem do campo odeia o arado,
preferindo acomodar-se com a inércia, né? Aquele homem do campo que não se interessa pela gleba, pelo terreno, nem pelo cultivo, nem por matar as pragas, nem para adubar, nem para colocar os produtos para poder, os fertilizantes, né? Então, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção do sol. Então, por mais que a terra receba a bênção do sol, né, da chuva, e o apoio do sol, ela não vai para frente. Porque o lavrador, o agricultor é relapso. Então ela não tem como ir para frente, por mais que tenha sol e chuva. Então você pode ver de um lado uma lavoura indo muito bem, com o mesmo sol e chuva, e do outro lado uma lavoura pessimamente indo mal, porque com o mesmo sol e chuva, mandados por Deus. Um tem um lavrador dedicado, eficiente, laborioso, e o outro tem um lavrador acomodado, que não está nem aí, fica na inércia, não trabalha, não procura aprimorar os seus conhecimentos. A mediunidade é a mesma coisa. O estudo, gente, o estudo na área da mediunidade é fundamental. Eu recomendo, além do livro dos médiuns, a leitura da série dos livros André Luiz. São livros que são verdadeiras pós-graduação, eu diria assim, em doutrina espírita. Você toma como se fosse a graduação as obras de Allan Kardec e uma pós-graduação as obras de André Luiz e Emmanuel. Mas as obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, depois tem Nos Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Libertação. São livros que falam diretamente sobre o tema da mediunidade. Diretamente, tá bom, gente? Então, é isso, né? Outro exemplo. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou na êxtase inútil, a maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Tem criaturas que despertam os poderes, não, as faculdades mediúnicas muito cedo, e a pessoa às vezes se deslumbra com aquilo, acha que ela tem um dom especial dado por Deus e começa a ficar de forma deslumbrada a utilizar mal. O principal mau uso da mediunidade é fazer dela um comércio. Por exemplo, não se deve, né? Então, ler as mãos, prever o futuro, oferecer algum produto com água fluidificada, comercializado, não se deve. O dom é nosso, mas a mensagem que vem é do mundo espiritual. O Chico alguém perguntava mais pro Chico, mas você não vai ficar com nenhum direito autoral dos seus livros? Ele falou, não fui eu que escrevi, eu só psicografei, mas a ideia, né, o pensamento, o conteúdo foi dos espíritos. É como esse livro que nós estamos estudando aqui agora. O conteúdo dele não é do Chico, o conteúdo dele é do Emmanuel, né? Então, da mesma forma, nós, médiuns, não podemos resvalar para o caminho tortuoso, né? Começar a comercializar dons divinos, né? Que tem que ser utilizadas gratuitamente, tá bom, gente? O Emmanuel continua. Acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito chamado a servi-la precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O exercício da mediunidade não é fácil, gente. Tem vários escolhos, vários tropeços, várias dificuldades. A pessoa tem que ser disciplinada, disciplinar o pensamento, ter uma vida reta, honesta, saudável. E senão, como que você vai interpretar pensamento de espíritos superiores? Pega um copo de água limpa, um copo de água limpa que você poderia beber, derrama num pântano e depois pega a água de novo do pântano e vai beber. Não vai beber, porque ela já ficou contaminada.
Então as ideias superiores têm que passar pelo nosso veículo mental de forma límpida. Para isso, o veículo mental tem que ser disciplinado, tem que ter ideias saudáveis, sadias, pensar em Deus, pensar no bem dos outros, né? Porque nós não podemos desvirtuar a informação quando ela passar através da gente. Imagine que eu sou um psicógrafo. Eu quero receber psicografia do mundo espiritual superior, mas eu só falo e escrevo coisas pensando, por exemplo, no sexo o dia inteiro. Vejo revista pornográfica, assisto vídeo pornográfico. Não vou ser um veículo do campo do bem. Nunca. Nunca. Porque a via de passagem não está límpida, não está pura. Entendem? Então, uma coisa é mediunidade e outra coisa é o uso que você faz dela. Então ele diz assim: o médium, por isso, será vigilante, cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação, tá vendo? O dever de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Então, nós temos que ter pureza de alma, senão nós não vamos conseguir refletir as ideias superiores que vierem através de nós. Elas vão ser deturpadas pelas nossas deformações. Continuaremos sendo médium? Sim, provavelmente, mas médium das trevas, médium dos espíritos inferiores. Pior, médium dos espíritos embusteiros, que dizem: eu sou o espírito de Fenelon, eu sou o espírito de Allan Kardec, eu sou o espírito de Benjamin Franklin, eu sou o espírito de Mozart. Tudo mentira. Tá certo? Porque se você não tem uma correlação, por exemplo, muito forte com a música e o seu sentimento é afinado com o sentimento musical, como que você vai transmitir por exemplo, um soneto musical? Não tem como, entende? É impossível. Então, nós temos que saber a quem nós servimos. A nossa mediunidade serve a quem e a quê. Isso é muito importante. Ele continua dizendo assim: essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através do qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem a exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos da paz e amor que lhe reportam da vida em marcha gradativa para a grande luz. Na verdade, esse é o último parágrafo desse nosso pequeno vídeo de hoje. Então vamos ler com mais atenção. Ele está dizendo que a mediunidade no campo do bem, aquela mediunidade com Jesus, é a única senda de acesso à vida mais alta, ao contato com os espíritos mais elevados. Para isso é importante que nós tenhamos a disciplina de auxiliar sem a preocupação de ser auxiliado, de servir sem exigência e distribuir sem pensar na retribuição que isso acontece, né? Então, usar os talentos que você recebe da melhor forma possível, sem esperar retribuição de nenhuma, muito menos amoedada, muito menos amoedada. Desta forma, ele diz, Emmanuel, poderá o medianeiro, por ela, ou seja, pela mediunidade, espalhar os frutos da paz e do amor, que lhe reportam da vida em marcha gradativa para a grande luz. Então a mediunidade poderá ser uma porta de acesso para voos mais altos, mas para isso é importante a nossa disciplina, a nossa reforma íntima, procurarmos nos melhorar, consertar os erros, deixar de lado um pouco o orgulho, deixar de lado um pouco a ganância, o egoísmo, né? Nem falar da violência, do uso da palavra, né?
indevidamente, nem falar disso, né? Então, se queremos ser médiuns, mas bons médiuns, médiuns de espíritos elevados, somente através do trabalho incessante no campo do bem. Senão nós seremos médiuns, sim, mas de espíritos inferiores ou zombeteiros, ou pior às vezes de espíritos das trevas. A história está cheia. Eu não vou citar nomes aqui porque não é o objetivo desse vídeo, mas a história está cheia de médiuns que se auto-enganaram, pensavam que estavam enganando as pessoas e no final estavam enganando a ele mesmo. Porque quando o médium se desvia do caminho, os espíritos superiores se afastam. E se afastando, os espíritos inferiores se aproximam. E a pessoa continua sendo médium. Tá certo? É como dirigir um carro. Dando esse último exemplo aqui. Eu posso dirigir um carro respeitando as leis de trânsito, não furando o farol vermelho, andando dentro da velocidade. Ou eu posso pegar o mesmo carro, igualzinho, né? E sair em alta velocidade, atropelar as pessoas, atravessar o farol vermelho correndo o risco de matar alguém, andar em excesso de velocidade, correndo o risco de capotar o carro, ou às vezes me matar e matar mais pessoas inocentes. O carro é o mesmo, percebem? A mediunidade é assim também. Nós podemos ter o mesmo carro e fazer bom uso dele, ou o mesmo carro e fazer mau uso dele, né? Para isso a doutrina espírita vem nos ajudar, vem em nosso auxílio para mostrar que o melhor caminho é o caminho do bem, tá certo? Utilizar os talentos que a gente recebe no campo do bem, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, a gente volta na semana que vem, se Deus quiser, e não deixem de deixar o seu like se gostarem do conteúdo do canal, assistam nossos vídeos, tem muitos vídeos gravados, tem um vídeo inteiro sobre o livro Pensamento e Vida do próprio Emmanuel. É maravilhoso, explica todos em detalhes como funciona o nosso pensamento, etc, etc, etc. É muito bom, tá aí gravado, vocês podem ter acesso. Eu vou até deixar algum no card final aí para vocês, tá bom? Nós nos vemos na semana próxima. Um beijo no coração de todos, até mais. Obrigado.